Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um tantão sobre as tais estereotipias. Olá, tudo bem? Eu sou Evandro Oliva, sou autista com altas habilidades. Bem-vinda ao canal Um Neurodivergente. Hoje eu vou falar sobre estereotipia e tem bastante coisa para falar. Primeiro, eu vou pegar alguns conceitos de algumas fontes diferentes para a gente comparar. Então, hoje eu tenho a minha cadernetinha mágica, mas também este livro que eu super recomendo, Autismo ao Longo da Vida. Senão eu cubro o microfone. E vai aparecer esquisito aqui porque tá com o bendito croma aqui, tá? Este livro é organizado por Deborah Kershis, é um best-seller. Recomendo que você leia, né? Mas vamos lá, começando com o conceito. O que são as tais estereotipias? São ações repetitivas ou ritualísticas do movimento, postura ou fala. Os tipos de estereotipias podem se manifestar no autista também em outros distúrbios. Então não é uma coisa exclusiva dos autistas, e também algumas estereotipias podem se manifestar em pessoas neurotípicas, ou seja, que não são neurodivergentes ou que não tenham nenhuma neurodivergência. Antes de falar do que são, né, exemplos práticos do que são estereotipias, vamos lá para o livro, né? Agora, estereotipias são comportamentos repetitivos presentes no cotidiano de pessoa com TEA que podem causar prejuízos físicos e sociais, comportamentos que ocorrem várias vezes ao dia com duração variável. Tem eu botei 3 e fiz 2, né? 3 principais tipos de estereotipias: as motoras, por exemplo, o movimento de balançar o corpo e tal, girar o corpo, estereotipias com objetos e estereotipias vocais. O que são, né, na prática? Quais são essas estereotipias? Tem muita coisa nesse capítulo que eu não vou ficar lendo, porque senão eu vou parecer um robozinho de leitura, então eu recomendo que você leia, adquira o livro, enfim, ou procure na internet, mas algumas estereotipias, né, bem típicas, e eu até coloquei um asterisco assim: eu tenho muitas desde criança. Balançar o corpo para frente e para trás, balançar as mãos, também chamado de flapping, né? Bater os pés no chão ou em objetos próximos, girar objetos ou em volta de si mesmo, cruzar e descruzar as pernas muitas vezes ou ficar balançando a perna, fazer sons repetitivos ou repetir sílabas sem parar, estalar os dedos, eu sempre fiz isso na vida inteira, roer unhas ou machucar dedos sem conseguir parar voluntariamente. Então eu roía a unha quando criança, hoje eu machuco o meu dedo e voluntariamente eu não consigo parar, eu tenho que botar um band-aid para não fazer isso. Pular sem controle de tempo ou de força, pular na frente da TV enquanto assiste, correr indo e vindo sem um destino claro, andar nas pontas dos pés, que é muito comum, né? Movimentar dedos na frente dos olhos, bater os dentes em ritmo musical ou não, no meu caso sempre musical, e esse é um problema porque eu destruo todas as minhas restaurações. Cacoetes diversos, eu era a criança cacoete, fazia cacoete com tudo assim, era o tempo todo, puxava pescoço, reganhava, era um terror. Acho que hoje eu já não tenho mais, mas em criança muito, né? Estereotipia faz com que o autista se isole do meio externo e das situações que provoquem ansiedade. É benéfica ou não para o autista, né? É uma defesa. E o tratamento é identificar os gatilhos e modificar o significado das estereotipias, feito por múltiplos profissionais, terapias e até medicações também, tá? Então é bem interessante esse processo, porque tem que, de novo, né, quem é que vai cuidar disso são os profissionais de saúde, né, que estudaram para isso. Mas algumas definições, também chamados de STIMs, né, são movimentos repetitivos
que é muito comum, acontecem quando a pessoa recebe muitos estímulos ao mesmo tempo e precisa de ajuda para controlá-los e lidar com determinada situação. A estereotipia em si, se não vai prejudicar, vai machucar, né, o autista, como se morder, bater as mãos ou se machucar, bater a cabeça, deixe que aconteça, porque é um momento que o autista está tentando se autorregular. Mas o que provocou isso? Provavelmente algum superestímulo. Olha lá. Stimulus ou estímulo é a nomenclatura usada em inglês para esses comportamentos. O principal objetivo desses comportamentos repetitivos é ajudar a controlar os estímulos excessivos que podem causar crises. Então, não precisam ser retiradas porque elas ajudam. Se não for prejudicial, não vai machucar o autista, deixa ele fazer. Tá tudo certo, ok? Voltando aqui ao livro, né? As estereotipias surgem em geral em momentos de ociosidade, ou seja, não fazer nada, excitação e euforia. Algumas vezes aparecem com funções de fuga e esquiva. Por isso, se faz necessário uma análise funcional quando tais comportamentos aparecem para se realizar o procedimento mais necessário. Tem uma diferença entre estereotipias e comportamentos autoestimulatórios, porque o neurotípico também pode ter estereotipia, ok? As estereotipias, como vimos, são comportamentos repetitivos que surgem com determinadas funções na vida de uma pessoa. Para a diferença ficar mais clara, vamos para alguns exemplos de autoestimulação. Quando o indivíduo é exposto a momentos de ociosidade ou tédio, os comportamentos surgem com a função de satisfazer sensações físicas prazerosas e promover regulação sensorial do próprio organismo. Por exemplo, enquanto os pais estão trabalhando ou realizando alguma tarefa doméstica e a criança fica sozinha em ambiente, sem ninguém interagindo ou estimulando, tais comportamentos tendem a surgir pelo baixo repertório e interesse em brincar funcional, que o autista não tem muito interesse em brincar, né, como os neurotípicos. Também autorregulação, quando frustrada com raiva ou eufórica, tais comportamentos surgem com a função de se acalmar. Por exemplo, mediante instruções com palavras inibitórias como não, para, vem, quando dito que a brincadeira acabou e está na hora de ir embora, ou quando a criança é exposta a um estímulo que lhe cause grande satisfação, como assistir algo de que goste, ganhar algo, ver alguém de que se goste muito, o cérebro não consegue modular, ou seja, ter um controle sobre o grau, intensidade, frequência e duração com que este estímulo sensorial chega de uma forma adaptativa. Ou também serve como fuga e esquiva. Mediante pedidos, tarefas que a criança não quer realizar, ela tende a usar esse recurso para se livrar da demanda. Por exemplo, foi pedido para que a criança pegasse algo, em seguida ela começa a emitir o comportamento de flapping, balançar os braços e mãos ao lado do corpo, ou ainda trabalhando as saídas sociais e o custo da resposta aumentar, a pessoa começa a emitir o balanceio, também chamado rocking. Aliás, eu queria saber por que tanto termo em inglês, meu pai do céu, vamos traduzir, povo, né? Estímulos, não é stims, né? Rock, não é rock, é balançar. Então, enfim, fica aí meu apelo para a gente parar de ficar usando termos em inglês. E aí vai muito além este capítulo, né? Quando se preocupar com as estereotipias, quando não vai fazer mal, né, para o próprio corpo, como diminuir as estereotipias, a intervenção comportamental, né, e etc. Muito desse livro fala de o autismo na vida adulta, mas a maior parte dos capítulos que são feitos a muitas mãos, né, são dedicadas a crianças, né? Então, assim, a gente costuma ter muita estereotipia, como eu disse. Aí eu escrevi assim, para a gente fechar o tema hoje: estereotipias minhas. Comer tampa de caneta, roer lápis, bater dente em ritmos, cacuetes, roer unhas, mutilação nas pontas de dedos dos pés e das mãos. Sim, quando a minha mão tá bonitinha, você vai ver que o meu pé tá todo estourado, né? Estalar os dedos, etc.
Eu acho que deu para ter uma ideia bem legal sobre estereotipia, mas aí o que eu indico, né? Um dos livros que eu estou lendo, eu não conheço muita coisa, mas esse aqui, a minha querida neuro, a doutora Gabriela Longo, beijo Gabi, é que me passou Autismo ao Longo da Vida. E um outro livro que eu comprei por conta própria, que é muito legal, é O Cérebro Autista. É um livro menos de comportamento e mais científico, porque sim, tem alterações no cérebro. Né? O cérebro do autista é diferente de um cérebro neurotípico. No próximo episódio eu vou falar sobre ecolalia. O que será isso? Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e já sabe, se for útil para alguém, mande este vídeo ou compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de seguir o canal. Eu te espero, até o próximo episódio. Tchau, gente!